Hoje cedo, eu fui limpar a piscina de casa, e eu não sei se ontem eu escutei, eu não lembro, veio assim na minha mente, Apocalipse 3:20. Eu falei, mas o que tem em Apocalipse 3:20? Não lembrava de cabeça. Depois terminei, fui lá no quarto, peguei a Bíblia e fui ver o que tem em Apocalipse 3:20. Falei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? Na hora, não veio discernimento nenhum. Aí depois do almoço, eu fui lá no quarto, peguei a Bíblia e falei, Senhor, me dê uma palavra, se for para me falar algo na igreja hoje, o que o Senhor quer e não o que eu quero. Abri a Bíblia, aí abri a Bíblia em 2 Timóteo 1:7. Põe em 2. Aí Deus me deu discernimento o porquê do Coríntios, do Apocalipse 3:20. 2 Timóteo 1:7, olha lá. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus tocou no meu coração na hora, que tem muitos, não é um não, tem muitos irmãos de fé em Deus que estão com medo, que estão com pavor. Na hora veio assim, mas medo do quê? Pavor do quê? Aí é você que sabe, irmão. Você que está com medo, você que está com pavor. Deus manda te falar nesta noite, pois Deus não nos deu espírito de covarde, de covardia, de medroso, mas Ele deu o poder de amor, de equilíbrio, de vencedor, irmãos. Aí veio o 3:20, põe lá Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí Deus me deu esse discernimento. Nós, irmãos, somos como uma casa. Pode ver, praticamente todas as casas têm a porta da frente e a porta dos fundos. A porta da frente, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E na porta dos fundos, irmãos, está o inimigo, batendo diariamente também. E se você tem medo, irmão, está com pavor, com medo de alguma coisa, é porque de vez você está abrindo diariamente a porta da frente, você está dando preferência à porta dos fundos. Você está dando brecha para o inimigo entrar na tua casa, na tua vida, e te pôr pavor, e te cochichar que você é perdedor, e te cochichar que as coisas vão dar errada. E Deus fala para você nesta noite, irmãos, esqueça a porta do fundo, que a porta do fundo está Satanás. A principal porta da tua casa é a porta da frente, e é lá que Jesus está batendo diariamente, irmãos, para te encher de força, de glória, de poder. E se você está com crise de medo, está com pavor, é porque você está deixando a porta da frente e está cuidando só da porta de trás e abrindo ela aos pouquinhos e está dando brecha. E Satanás está agindo na tua vida, irmãos. Então muda o teu modo de pensar, muda o teu modo de agir, muda o teu modo de ver e tenha mais fé. E lembra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e contigo cearei. Amém, irmãos? Se você então está com problema, está com medo, é pavor e medo que Deus me falou hoje, é porque você está dando brecha. Você está dando mais valor às coisas do mundo, aonde Satanás está agindo.
Então dê mais valor, busca mais as coisas de Deus, irmãos. Que você vai ver que o medo, o pavor vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, quem trouxe seu dízimo e sua oferta, isso aqui é uma das maneiras de quebrar também o medo, o pavor da situação financeira, das crises, porque Deus tem promessa nisso aqui, ó, nos dízimos e nas ofertas. Você que trouxe, vem quebrar essa barreira em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos lhe agradecer pela provisão que o Senhor tem nos dado, e por isso nós estamos ofertando na tua casa. Sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é Deus para multiplicar as bênçãos. O Senhor é Deus para fazer, ó Deus, multiplicar bênçãos sem medida. Eu quero lhe pedir, Deus, em nome de Jesus, que meus irmãos que estão aqui, Pai, que eles possam, Deus, ter as bênçãos multiplicadas. Deus, que o botijão de gás venha aguentar muito tempo, Pai. Pai, que a despensa dele venha estar completa, não venha faltar alimento. Em nome de Jesus, que o Senhor prospere eles em tudo, Pai. Que o Senhor faça, Deus, abundância sobre a vida deles, Deus. Abra a janela dos céus e derrama as bênçãos sobre eles, ó Deus. Em nome de Jesus. Senhor, quero te agradecer e pedir a tua bênção sobre essas ofertas, Pai, e pedindo que o Senhor esteja, Deus, dando sabedoria para administrar. Que o Senhor esteja, Deus, derramando das tuas mais ricas bênçãos, Deus, na tua casa e na casa daqueles irmãos que contribuíram e também por aqueles também que vão estar contribuindo também. Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos e que a tua bênção seja repleta sobre a vida de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, coloque de pé um pouquinho. Vocês vão levantar a tua mão direita em direção ao nosso pastor agora. E vão repetir comigo assim: Espírito Santo, vem agora usar o pastor Trovati para falar comigo e com os meus irmãos aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Usa mesmo o homem que o Senhor escolheu para liderar esta tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse assim: é-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E aí ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Jesus, ele é o próprio Deus que se fez um ser humano, porque Deus tinha dado a terra para o homem. Logo, Deus, para entrar na terra, ele só podia entrar por meio do homem. Então Deus se fez homem para habitar no nosso meio, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Quando Jesus fala, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, é por causa disso. Imagina um ser íntegro, justo e de palavra. Vamos falar um homem de palavra. Nosso Deus é Deus de palavra. Tem muitas coisas que você precisa gravar na Bíblia. A Bíblia diz que Deus pegou e fez o homem do pó da terra. E ele fez um boneco, uma imagem. Essa imagem, diga comigo, essa imagem, fala, sou eu. E essa imagem, segundo a Bíblia, o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Então, como que Deus é? Deus é igual a nós somos iguais a Deus, nós somos parecidos com Deus.
Nós somos formados igual. E quando o próprio Deus, né, ele pegou e soprou nas narinas do homem, e o homem, igual a criança, né, quando ela vem para o mundo, né, quando ela sai do ventre, ela, né, dá aquele susto e começa a chorar. Deus colocou e o homem se tornou alma vivente. A partir daí, querido, é muito importante você saber quem você é. Primeira coisa que você tem que saber, você é imagem e semelhança de Deus, mas Deus não tinha um corpo de terra, agora tem, que é Jesus. Deus não tinha um corpo feito da terra. Por isso Deus, por causa de não ter um corpo terreno, Ele pôs nós para poder tomar conta da terra no lugar dele. Então nós somos representantes legais de Deus, nós somos o meio de Deus governar o planeta Terra, por causa de termos corpo da terra. Quem tem corpo da terra vive na terra, quem tem corpo para viver na água, vive na água, quem tem corpo para viver no espaço, vive no espaço. Isso é corpo. E por meio do corpo nós podemos habitar no meio. Então nós vivemos na terra. Então você precisa entender que o diabo quer você, tem um plano na tua vida, ele precisa de você. Deus também não precisa de nós. Deus tem o poder de destruir, de construir, mas Deus nos ama. Papai nos ama, nos fez imagem e semelhança dele, porque ele queria fazer a obra-prima da sua criação e ele escolheu você. Não há razão para você ter depressão, não há razão para você ficar desanimado, não há, querido, você tem que buscar os sonhos de Deus para a tua vida. Precisa compreender isso. Agora, uma coisa que você precisa colocar na tua cabecinha: Jesus quer mudar o propósito da tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar teu modo de pensar, Ele quer mudar as suas ambições, a sua vontade de ter as coisas, a sua vontade de ser feliz, a sua vontade de lutar pela vida. Jesus quer mudar isso, porque isso vai passar. E na hora que isso passar, querido, você vai ver que você viveu errante, que você viveu errado, que você lutou por um propósito, querido, que um dia já está condenado, já está determinado, que por causa do pecado tem um fim. E Jesus quer você bem no fim. Jesus quer você pronto para o fim, porque o fim da humanidade é o começo de uma nova geração que Jesus precisa começar a gerar agora, já. Então, olha bem, Jesus ele começa no capítulo lá de Mateus, né? Falar sobre o sermão da montanha, se eu não me engano é capítulo 6, deixa eu ver onde é que é. Aqui é Mateus 6, 25. Põe para mim lá, filho. Preste bem atenção. Portanto eu digo, fala para mim, o que está escrito aí? Agora preste bem atenção. Jesus ele vai entrar num contexto ao qual o ser humano é igual uma manada, tudo andando assim, ó, preocupado com o quê? Olha bem, quanto ao que comer, ao que beber e ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Bom, todo mundo conhece essa parte aí. Mas põe no Mateus 6, 33. Agora, o que Jesus fala aqui, ó? Então, diga comigo aqui. Não se preocupem com a própria vida. Fala aí. E lá está falando de comer, de beber, de comprar o carro, de comprar a casa, de comprar isso, de comprar aquilo. Diga comigo, não é mais importante isso? Fala aí.
Então, olha bem, o propósito nosso, ele tem que ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Diga comigo, buscar o reino de Deus, fala aí, a sua. Agora, olha bem, o que Jesus está falando assim? Todas essas coisas serão acrescentadas, todo mundo conhece ali. Que o Senhor fala assim, vocês não precisam se preocupar com isso, mas se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas, elas são consequência, porque eu cuido do passarinho, eu cuido disso. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, não compra fiado, por favor. Não gaste mais do que você ganhe, por favor. Entende? Por que isso? Porque você está dando importância ao ponto de querer adiantar uma coisa que Deus vai prover no dia. Se você faz tua parte, você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ser inteligente, você vai prosperar. Mas aqui, querido, Jesus está mostrando bem claro o que acontece. Quando você busca as coisas do mundo em primeiro lugar, você se preocupa com elas, elas vão te amarrar, controlar a tua vida e não vai deixar você prosperar. Porque muitos vão gastar mais do que ganha. Outros vão sobrar muito, mas vão investir em coisas que vão ser queimadas. Que ele vai morrer e não vai levar nada. Então buscar as coisas do mundo, se der certo, vai dar errado. Vamos falar uma palavra bem popular que está agora, vai dar merda. E se você buscar, querido, as coisas por causa da sua necessidade também, dá muita importância a isso, não por causa do reino de Deus, já deu merda. Então, quando Jesus estava buscar em primeiro lugar o reino do céu, você vai seguir os conselhos de Deus a respeito da tua finança. Você vai seguir os conceitos de Deus. Agora há pouco eu estava ali, né? O Senhor me fez lembrar da época que eu usava roupa de pano de saco. Falei, Senhor, por que nós usávamos roupa de pano de saco, né? Ele falou bem claro para mim, porque vocês ficam buscando a necessidade de vocês. E aí eu falei assim, Senhor, a tua presença é a coisa mais valiosa que tem na nossa vida. Então a roupa de pano de saco é para mostrar que não adianta você andar bonito, bem vestido. É melhor andar com roupa de saco, mas com a minha presença. Roupa de pano de saco, querido, significa, você não precisa usar uma roupa de pano de saco, você pode pegar uma roupa, doa toda a tua roupa boa e pega a roupa mais insignificante que tem e anda com ela na rua. As pessoas perguntam, por que você está andando como um maltrapilho? Você pode falar assim, porque eu estou dizendo que é melhor ser revestido do poder de Deus, na presença do Espírito Santo, da glória de Deus, do que estar bem trajado com uma roupa ao qual eu comprei no cartão e agora estou com dificuldade de pagar. Porque a dificuldade de você pagar a dívida não é o problema é que agora as suas dívidas te preocupam. O diabo te prendeu, te saqueou a sua alegria, sua paz, o seu contentamento, sua satisfação, e agora falta a presença do Espírito Santo. Esse é o problema. Mas para terminar aqui, querido, eu quero dizer, olha bem, Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que andar descalço? Porque olha bem, andar descalço significa ser humilde, simples. Humilde e simples, querido, porque a nossa nobreza é a presença. É a presença do Espírito Santo, querido. É a presença. E não é melhor você estar rico e andar com pano de saco? Está podendo andar as melhores roupas, mas andar com pano para falar assim para Deus e para todo mundo. Falar assim, eu não ligo para as coisas do mundo porque vão ficar aqui. Ainda que eu tenho ela com abundância, mas para mim o que importa é a presença.
presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, não está falando do Lula, do Bolsonaro, do Jaelso, não está falando do Ratinho, não está falando de pastores, de líderes, de artistas. Está falando assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei. E a Bíblia diz assim, ó: se alguém me ouvir e me obedecer, e ter cuidado de fazer tudo o que eu vos mando, essas bênçãos seguirão e o alcançarão. Vai perseguir nós. Imagina uma bênção te perseguindo. Todo mundo corre que é a bênção, mas quem ouve a Deus e obedece, santifica a sua vida, a bênção corre atrás dele. E uma das coisas que a Bíblia diz, querido, é assim: olha bem que a Bíblia diz: as nações nos colocarão como cabeça e não como cauda. Aleluia! Você sabe, querido, o que está acontecendo com o Brasil? Estou entrando em outra parte agora que você precisa entender. Deus não quer mais só te salvar. Deus quer te levantar. Você de verde aí, moço, ó. Busca Deus. Porque Deus não quer só te salvar. Deus quer te levantar como um servo dele. Deus tem um propósito. Então preste bem atenção. O Brasil hoje, pode-se dizer que ele é o país que Deus escolheu. Porque entre o mundo inteiro, o Brasil é um dos países mais cristãos da face da terra. Tem 2 domínios diabólicos que são grandes. Nós estamos com o segundo lugar. Um deles é o comunismo, que está imperando na América. Mas o pior inimigo é o islamismo. Lá, querido, eles estão, querido, criando filhos. E os cristãos, em todo o mundo, estão abortando seus filhos. Não querendo filhos. E lá eles criam filhos. Cada casal tem 7, 10, 20 filhos. E os caras pegam as mulheres como criadeira. Entende? Eles pegam as mulheres como criadeira. Lá não é esposa, não é mulher, não tem respeito por mulher. Mulher lá é máquina de criar filho. Para quê? Para criar, querido, uma multidão de assassinos de cristão. Eles odeiam o cristianismo. Eles odeiam. Para eles, querido, tudo que não é deles é coisa de demônio. Então, quando Deus fala assim: eu estou levantando o Brasil, o brasileiro precisa entender uma coisa: o brasileiro cristão, o povo que se chama pelo nome de Deus, é hora de nós se levantar e orar. Cuida da tua vida, não porque mais ela tem importância, mas ela tem propósito. Ela tem propósito. A minha vida tem propósito. A partir do momento que a gente aceita Jesus, querido, é lucro morrer. Mas Deus, Ele tem uma missão, porque a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então Deus amou o mundo. E nós não podemos combater o comunismo com a política só.
Nós não podemos combater o islamismo, mas nós temos, querido, que usar o poder de Deus. A política, ela não é importante, mas o reino de Deus é. E nós queremos que um cristão sente na cadeira. Nós queremos, querido, alguém que Cristo vai dirigir a vida dele. Em cada cadeira administrativa dessa nação. Porque Deus tem um propósito com o Brasil. O Brasil é a terra do avivamento. E não é para nós, por favor, nós estamos bem. É para o mundo jaz no maligno. Você precisa agora, querido, vir na igreja motivado por outra coisa que você anda vindo. Ser um recruta. E recrutador de crente, de guerreiro. Quando você aceita Jesus, querido, toda autoridade, todo poder no céu e na terra, Ele falou assim: eu vos dou. E quem tem? Quem se dedica a Ele. Dedicou a Ele, cuida da tua vida. Fica aí, querido, não consegue controlar apetite, não consegue controlar o seu salário, não consegue controlar a tua casa, não consegue controlar a sua mente, seu coração. Como que Deus vai poder te usar? Sendo que o Espírito Santo quer controlar a tua vida. E para controlar, o Espírito Santo controlar a minha vida, eu me rendo. Perguntaram para Catherine Kume quando ela entrou num hotel, e ela se matriculou naquele hotel, o hotel inteiro começou a chorar e se arrepender. E foram e perguntaram para ela qual o segredo, tamanha presença. Ela falou assim: não é o tanto que eu oro, apesar que eu oro muito, porque quem dedica a Deus tem vida de oração. Não é o tanto que eu jejuo, apesar que quem é de Deus tem que jejuar. Não é o tanto que eu leio a Bíblia, apesar que tem que ler a Bíblia, senão não vai fazer o resto, que é o mais importante. Ela falou: mas é o tanto que eu me rendo. O tanto que eu me rendo é que traz a presença. Cada coisa tem sua função. E a presença, querido, de Jesus é sobre aquele que tem Jesus. E quem tem Jesus é aquele que vive para Jesus. Você pode buscar ter um corpo bonito, vestir roupa bonita, andar no carro bom, ter uma casa boa. Tudo isso glorifica a Deus. Mas a Bíblia está falando: isso vai passar. Eu não sei quantos anos você tem. Eu vou fazer 60. Está todo mundo convidado, tá? Para o aniversário do ministério, aniversário do pastor. Mas eu vou fazer 60. Você já viu uma pessoa com 80, como é que ela está? E uma com 90, todo mundo já fica admirado. Ela está viva ainda. Meu tempo passou. Sabe você que está com 30? Você não imagina como é que voa. O teu dia a dia hoje, querido, olha bem, nem está contando mais. Sabe por quê? Porque você está ocupado, tendo que preparar uma casa para morar, tendo que preparar uma independência financeira, porque na hora que você chegar nos 60, se você não tiver com isso resolvido, tua vida vira um inferno. E sabe o que Jesus fala para você? Vem para mim, eu garanto tua velhice. É isso que ele falou para mim. Porque eu não tinha chance, quando eu tinha 30 anos, querido, eu estava na pior fase da minha vida. Moral, financeira, psicológica, tudo, sem chance nenhuma. E eu não entendi porque eu estava com quase 50 anos e a coisa estava feia ainda. Tinha melhorado muito, mas estava feia ainda. E eu perguntei para Deus: Deus, quando é que isso vai acabar? Ele falou: eu preciso judiar de você para te transformar.
E aí, né, querido, eu comecei a ficar preocupado com a minha velhice. Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu não cuidei de você naquela crise? Você acha que eu vou te abandonar na velhice? E outra coisa, te faço prosperar, mas na tua velhice você vai nadar de braçada. Tem coisa melhor do que servir a Deus, querido? Servir a Deus não é abandonar tudo, é dedicar tudo a Ele. Priorizar a igreja, priorizar a obra de Deus, não quer dizer que eu vou abandonar o meu serviço. Se eu priorizar a igreja, priorizar a obra de Deus, querido, eu vou me dedicar melhor no meu serviço. Eu vou ganhar mais, eu vou ter mais equilíbrio, o Espírito Santo vai me dirigir. Mas se eu não priorizar Deus, querido, eu vou cair no engano. Por quê? Porque o coração do homem é corrupto, ele está atrás, querido, das ilusões desse mundo, das paixões. O diabo criou uma estrutura na natureza humana que ele luta por essa vida. É só olhar, querido, lá o Lula tem quase 80 anos. Está desesperado por poder, por dinheiro, por vingança. E uma das coisas que eu admiro no Bolsonaro é que ele fala assim: eu estou velho, não dá mais tempo. O cara é esperto, ele está considerando que ele vai morrer. Todos nós temos que considerar isso. Mas eu estou empolgado com essa vida. Se Deus me der mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não me importa, eu estou em missão. Estou na guerra, eu vou me renovar. Por quê? Porque eu não vou cansar não, querido, eu vou alcançar o que Deus tem para nós. E sabe o que Deus tem para nós, querido? Nós vamos receber lá no dia do julgamento. E é lá que eu estou de olho. Desde quando eu me converti, eu falei: Senhor, o Senhor vai ter que me levar para o céu, vai ter que me aguentar. Porque eu vou fazer de tudo para ir para o céu. Eu aprendi que se você quiser ir para o céu seguro, você tem que ser um crente determinado. Como eu gosto, querido, de pegar alguma coisa e ser determinado, não por causa daquilo em si. Olha lá, eu determinei que ia emagrecer, estão vendo como é que eu estou? Eu fico feliz de eu ter conseguido, não é por causa de ter emagrecido, é porque eu sei que se eu determinar alguma coisa para Deus, há uma pessoa determinada aqui que venceu a banha, a gordura. Se eu perdesse para a banha, o que eu ia fazer? Deus manda eu fazer uma missão, vou perder ela também, né, Raquel? Então nós fazemos treinos, exercícios, querido, para poder se livrar dessa natureza maldita, glutona, vaidosa, cheia de ambição, fascinação, inveja, ciúme, ira, mágoa, ressentimento, vingança. E se você vence, querido, a glutonaria, significa que você é determinado, então você vai vencer também, você vai vencer o desamor, você vai amar. Como é que vence toda a natureza humana maligna? Amando. Amando. E tem amor maior do que esse? De entregar a própria vida para ganhar almas para Jesus? É isso que Jesus quer fazer. Diga comigo, Jesus disse que se amar a sua própria vida mais do que a Ele, não é digno dele. Então, se você amar a sua vida mais do que o Evangelho de Jesus, você não é digno. E toda vez que nós desobedecemos em qualquer área da nossa vida, nós estamos decretando: eu não amo Jesus em primeiro lugar. Ele tem um lugar na minha vida, mas não é o primeiro. Porque o primeiro foi aquilo que você desobedeceu a Ele. Desobedeceu a Ele? É o primeiro lugar na tua vida.
E se você desobedece a Jesus em várias áreas da tua vida, e ainda tem uma natureza que defende isso, que se ofende quando alguém fala, você acha que não tem nada a ver, significa que aquilo é o seu patrão, escravo do pecado. Logo teu pai é o diabo, não Deus. E é isso que Deus quer que você tire da tua vida, aquilo que é do diabo. Tira tudo que é do diabo, porque Jesus quer você na missão. Porque essa missão tem grande galardão. Amém, querido? Eu vou chamar a Raquel, Ana Paula e a Yumi para vir aqui na frente. Elas vão usar o microfone. Olha bem, esse versículo que nós vamos ler aqui, Paulo estava tentando ensinar isso para aquele povo. Então o povo de Hebreus, né, que eram os judeus, Paulo estava tentando conscientizar eles, que agora é pela fé. Então é pela fé, diga comigo, a fé, tudo é possível. Então a nossa fé em Jesus, tudo é possível. Amém, querido? Você precisa se dedicar para a causa de Deus. Uma vez eu escutei, querido, um grande pastor falando. Ele falou assim: não tem coisa que santifica mais uma pessoa do que a dedicação na obra. E a nossa obra agora, que ele vai vir no culto para orar pelo Brasil, e nós vamos orar pelo avivamento. Essa palavra aqui vai cumprir, porque o dia que essa mulher falou, ela falou que era na próxima geração. Essa geração é vocês, querido. Eu vou fazer parte do avivamento que veio na geração de vocês. Glória a Deus. Então vou cuidar da minha saúde, da minha finança. Vou cuidar, querido, da minha pessoa. Porque eu quero ser parte do avivamento que vai anteceder a volta de Jesus, o último avivamento da terra. Ministério Restauração da Noiva é levantado para isso. Eu não ligo, eu falo para todo mundo, eu não ligo se tem uma pessoa aqui, mas eu ligo, querido, para a presença, porque a presença do Espírito Santo, querido, é que vai fazer o avivamento acontecer. E o Senhor está chamando você. Mas se você não vir, eu tenho muitas profecias que o Senhor vai trazer uma multidão de servo pronto, porque você não quis. E ele falou, e muitos vão querer voltar. Ele falou, tarde demais. Porque os que chegaram vão estar no lugar. Quem quer perder? Quem quer perder? Eu tive profetas que veio aqui, e não foi um, dois, não, foi muitos. Eles chegaram a ver a multidão, e não era multidão para assistir culto, não, é para participar e serem os adoradores, seres os intercessores, ser aqueles que o Espírito de Deus ia usar, porque o Espírito ia pegar eles aqui. Eles iam vir por causa do Espírito Santo, mas eles estão prontos com a palavra, com a unção e com o preparo. E nós estamos insistindo para vocês, se preparem, se dediquem. E Jesus não quer te pegar só com salvação, Ele quer te pegar com propósito. Amém. Com chamado. Amém. Ele quer te capacitar, querido, para algo maravilhoso. Os seus olhos vão ficar, querido, assim, maravilhado, querido, com o que Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha bem. A partir do versículo, capítulo 10, a partir do versículo 25 e o 11 inteiro, nós vamos ler. Elas vão ler e vocês vão repetir.
Diga comigo essa palavra. Essa palavra Eu vou repetir, eu vou repetir, porque eu quero porque eu quero que o Espírito que Santo, o Espírito Santo, no propósito de Paulo, no propósito de Paulo, nessa palavra, nessa palavra, me possua. me possua, Mude a minha história, mude a minha história, mude a minha vida. mude a minha vida. Amém. Amém. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Por isso, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Ela será ricamente recompensada. Diga comigo, glória a Deus. Vocês precisam perseverar, Vocês precisam perseverar, de modo que, quando quando tiverem feito a vontade de Deus, tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. recebam o que Ele prometeu. Aleluia! Pois em breve, Pois em breve, muito em breve, muito em breve, aquele que vem virá aquele que vem virá e não demorará. e não demorará. Aleluia! Vem logo, Jesus. Amém. Mas o meu justo Mas o meu justo viverá pela fé. viverá pela fé. E se ele retroceder, E se ele retroceder, não me agradarei dele. não me agradarei dele. Nós, porém, Nós, porém, não somos não dos somos que retrocedem dos que e retrocedem são destruídos, e são destruídos, mas dos que creem mas dos que e creem são salvos. e são salvos. Aleluia. Aleluia. Ora, Ora, a fé é a certeza a fé é a certeza daquilo que esperamos daquilo que esperamos e a prova das coisas e a prova das coisas que não vemos. que não vemos. Aleluia. Pois por meio dela Pois por meio dela que os antigos que os antigos receberam bom testemunho. receberam o bom testemunho. Pela fé, Pela fé, entendemos entendemos que o universo que o universo foi formado pela palavra de Deus. foi formado pela palavra de Deus. E o Brasil vai ser também, Pai. Amém. De modo que modo aquilo que que se vê Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior ao de Caim. superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido Pela fé, ele foi reconhecido como justo. como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, embora esteja morto, por meio da fé ainda meio- fala. por meio da fé ainda fala. Pela fé, Pela fé, Enoque foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, de modo que de modo que não experimentou a morte. não experimentou a morte E já não foi encontrado, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. de que tinha agradado a Deus. Aleluia. Sem fé, Sem fé é impossível agradar a é Deus. impossível agradar a Deus, Pois quem dele se aproxima pois quem dele se aproxima precisa crer precisa crer que ele existe que ele e existe que recompensa e que recompensa aqueles que o buscam. aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas quando avisado a respeito de que coisas ainda não se viam,
que ainda não se viam, movido por santo temor, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, Por meio da fé, ele condenou o mundo ele condenou o mundo e tornou-se e tornou-se herdeiro da justiça, herdeiro da justiça, que é a segunda fé. que é a segunda fé. Pela fé, Pela fé, Abraão, quando chamado, Abraão, quando chamado, obedeceu obedeceu e dirigiu-se e dirigiu-se a um lugar a um lugar, que mais tarde receberia como herança, mais tarde recebia como herança. embora não soubesse Embora não soubesse para onde estava indo. para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, Peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes, originava-se descendente, tão numerosos como as estrelas do céu, tão numerosas como as estrelas do céu. e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Aleluia! Todos esses viveram pela fé Aleluia! Esses viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. morreram sem receber aquilo que tinha sido prometido. Viram-no de longe Viram de longe e de longe o saudaram, e de longe saudaram, reconhecendo reconhecendo eram estrangeiros que eram estrangeiros, e peregrinos peregrinos na terra. na terra. Os que assim falam, Os que assim falam mostram os que estão buscando uma pátria. mostram que estão buscando uma pátria. Se estiverem pensando naquela de onde saíram, Se tivesse pensando naquela que onde saíram, teriam oportunidade de voltar. teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, Em vez disso, esperavam eles uma pátria esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. a pátria celestial. Por essa razão Deus Por essa razão, Deus não se envergonha de ser não se envergonha de ser chamado chamado o Deus deles o Deus deles e lhes preparou e lhes preparou uma cidade. uma cidade. Aleluia! Aqui, querido, é o maior segredo. Então, olha bem, esses homens viveram pela fé, as promessas aconteceram depois que eles morreram, mas eles não viveram, não alcançaram elas. Mas eles viviam saudando elas. E eles morreram animados, na certeza de que aquelas promessas iriam acontecer. Por aquelas promessas eles viviam. Ainda que não seriam eles que iam obtê-las. E por que eles faziam isso? Porque eles sabiam o que eles queriam. Hoje, esses homens, sabe onde estão? Estão nas mansões celestiais. Eles estão lá, querido,
cheio de recompensas, e nunca ninguém vai roubar, nunca ninguém vai tirar deles, nunca ninguém vai, querido, ameaçar mais eles. Lá não há mais choro, não há mais dor, não há mais doença, não há mais enfermidade. Lá os sonhos são todos realizados. Lá são coisas tão grandes que olhos humanos nunca viu, coração humano nunca sentiu. O que Deus tem preparado para aqueles que se dedicam, porque quem ama a Deus é aquele que se dedica a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Vou morar no céu. Fala assim comigo: Jesus, Jesus, eu quero mudar o porquê, o porquê, o pra quê pra quê e o no entanto, e o no entanto, as razões as razões que eu vivo aqui na terra. que eu vivo aqui na terra. Fala: o meu lugar de trabalho Meu lugar de trabalho é o meu ponto missionário. é o meu ponto missionário. A minha família A minha família é uma família de é uma sacerdotes. família de sacerdotes. Fala assim: diabo, Diabo, eu ouvi uma promessa eu ouvi uma promessa para o meu Brasil. para o meu Brasil. Eu, como igreja, Eu como igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro você debaixo do pé da igreja brasileira. Em nome de Jesus. em nome de Jesus, Satanás Satanás, não é 13, não é preso. não é outro número. É o 22, 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 e vai ganhar aí bastante diferença. Em nome de Jesus, Fala: Satanás, Satanás, o roubo, a corrupção, a corrupção, a mentira, a mentira, o engano, o engano, nós colocamos à luz, nós colocamos a luz. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Foi Satanás, Satanás, todas as pessoas todas as pessoas enganadas, enganadas que não estão sabendo o que querem, que não estão sabendo o que querem, que estão querendo algo, que estão querendo algo, mas vai receber outra coisa, vai receber outra coisa, vai voltar vai voltar atrás atrás e vai votar 22. e vai voltar 22. Vai votar 22, falei. Voltar 22. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Papai, Papai, depois que o Bolsonaro ganhar, depois que o Bolsonaro ganhar, que o Brasil enriqueça, que o Brasil enriqueça, que os pobres sejam bem cuidados, os pobres sejam bem cuidados, para que nunca mais para que nunca mais o comunismo tenha chance. o comunismo tenha chance. Porque a igreja Porque a igreja vai amar os pobres, vai amar os pobres, vai cuidar dos pobres vai cuidar dos pobres e das viúvas, das viúvas. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Papai do céu, Papai do céu, os brasileiros brasileiros não vão sonhar mais com concurso, não vão sonhar mais com concurso, porque vão ser empresário. porque vão ser empresários. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.